Oi, gente, bom dia. Vamos à nossa teleaula, já que estamos em tempo de coronavírus, né? A gente tem que ficar em casa, por favor. Fiquem em casa, hidratem-se, cuidem das pessoas mais velhas. Nada de estar indo ver vovó, vovô, viu? Beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Como a gente sempre fala, a gramática ela está a serviço do texto. Quando a gente estuda a gramática normativa, a gente precisa ter em mente que o que a gente domina é para construir e ler textos de forma perfeita, minimamente, né? Se é que é possível dizer isso. Mas é necessário que nós compreendamos alguns mecanismos, algumas partes da gramática, porque vão funcionar como excelente instrumento para escrever bem e compreender os textos. Uma dessas coisas, como a gente já sabe, é o pronome. Tá? Como a gente já viu aqui em outras aulas, o pronome é aquela parte da gramática, aquela classe gramatical que serve tanto para substituir quanto para acompanhar o nome. No caso dos pronomes pessoais, eles são substitutos do nome. Por isso que eles também são chamados de pronomes substantivos. Ou seja, quando eles aparecem na frase, eles têm a função de substantivo. Portanto, eles vão estar exercendo certas funções dentro da frase, dentro da oração, que são próprias de o substantivo exercer, tais como eles vão ser o sujeito, eles vão ser o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, ou seja, funções exercidas pelo substantivo. No caso dos pronomes retos e oblíquos, a primeira diferença que a gente vai estabelecer é a seguinte. Os pronomes retos, aqui na primeira coluna, eles vão fazer o papel de sujeito, tá? Enquanto que os pronomes oblíquos vão exercer outras funções. A diferença dos pronomes átonos para os tônicos e combinados, certo? Os átonos vão estar sempre vinculados a um verbo, ou seja, eles vão estar proclíticos antes do verbo, enclíticos depois do verbo, ou, que é uma coisa que a gente não recomenda que vocês façam, por ter um tom mais erudito, mais difícil até de construir, mesoclítico, tá? Em que ele vai entrar, digamos assim, cortando o verbo no futuro, ok? Bom, no caso dos tônicos e combinados, os tônicos, por sua vez, virão sempre precedidos de preposição, enquanto que os combinados já estão combinados, já estão contraídos a preposição com. Então é como se fosse assim, comigo, comim, tá? Contigo, conti. Claro que não existe comim nem conti, por isso que já existem essas formas aqui. Certo? Vamos a algumas considerações. Se o pronome reto funciona como sujeito da oração, significa então que Marisa Monte pode até cantar beija eu. Mas nós não vamos fazer uma construção desse tipo, tá? Se você vai à rua, leva eu com você de forma nenhuma, certo? Leve-me com você, porque não está na função de sujeito, certo? Por isso que muita gente se equivoca com aquele eu ou mim, né? Que muita gente brinca e diz assim, mim não conjuga verbo, mim é coisa de índio. Por exemplo, pegue o livro para mim. Por que para mim, esse aqui, o tônico? Porque para é uma preposição. Depois de preposição, nós usamos geralmente os tônicos. Claro que eu vou considerar o que vem depois. Se não vier nada depois, tônico. Certo? Mas e se tiver depois um verbo, por exemplo, ler? Não vai rolar para mim ler. Por quê? Eu preciso de um sujeito para o verbo ler. Certo? Sendo assim, não pode ser o mim. Terá que ser o eu. Pegue o livro para eu ler, tá? Porque eu vai ser o sujeito do verbo ler, certo? Muito cuidado com isso, porque muita gente fala com frequência para me fazer, não, eu vou ali para mim ver tal coisa, tá? Isso não existe, certo? Isso aí vai de encontro ao que a gramática normativa preconiza, ok? Outra coisa, além dessa diferença, o que a gente vai considerar? Como eu falei, a diferença do átono para o tônico, tá? No caso do átono, como eu disse, ele vem sempre vinculado a um verbo. Então, leve-me, aqui no caso, seria
beija-me. Né? E aqui eu vou dizer que o pronome está enclítico, porque ele está depois do verbo, certo? Quando isso acontecer, olha o hífen, a gente vai sempre usar. E aí a gente também vai considerar algumas coisas a respeito desse pronome enclítico ao verbo, uso do hífen, quando fazer esse pronome enclítico, quando fazer o proclítico. São coisas assim que precisam ser consideradas, porque se vocês forem observar o manual de redação, gente, vocês vão ver que lá na primeira competência de redação ele fala, ele orienta. Né? Eu já sugeri a vocês aqui mais de uma vez que façam o estudo desse manual, que se inteirem bem daquilo que ele cobra, daquilo que ele orienta. Então, na primeira competência, vocês vão observar que existem algumas coisas, alguns itens que são extremamente importantes. Um deles é a colocação pronominal, tá? Sem uma colocação pronominal adequada, fica complicada até a compreensão do texto, ok? Bom, então como é que eu faço? Aqui vai ser assim, tá? Como eu disse, vai ser átono, não o tônico. O tônico vai ser depois da preposição. Vejam esse caso aqui como é complicado. Nada há entre. Vamos completar aqui com dois pronomes. Geralmente nós diríamos, nada há entre eu e ele, por exemplo. Tá, aí vem, bom, o ele tá aqui, ele é reto também. Mas ele também pode ser oblíquo tônico, ou seja, ele também pode vir depois de preposição. Contudo, o eu não. O eu é só reto, ou seja, ele só pode figurar como sujeito da oração. Para ser sujeito aqui, para eu usar o eu, ele teria que ser o sujeito. De quem? Do verbo. Cadê o verbo? Né? Não existe. Portanto, essa construção aqui, ela fere a gramática normativa. Nada há entre mim e ele. Tá? Muito cuidado também com relação a isso, ok? Bom, o que mais a gente precisa considerar a partir daqui? Um detalhe, aqui ó, o u, a e o li, eles são pronomes que vão exercer a mesma função de todos os outros, só que eles, ao contrário dos outros, têm uma questão aí que precisa ser considerada. Qual é? O pronome u e a vão substituir sempre objetos diretos, enquanto o li vai substituir sempre objetos indiretos. Como assim? Eu perdoo a você e não eu perdoo você, porque o verbo perdoar é transitivo indireto e rege a preposição a, tá? Assim sendo, isto aqui é um objeto indireto. Se eu for substituir por um desses pronomes, certo? O pronome aí adequado vai ser o pronome li. Então, eu não o perdoo, e sim, eu lhe perdoo. Certo? É outra coisa também que nós somos danados para fazer. Questão de regência, que também é extremamente importante, como a gente já sabe. Certo? É extremamente relevante que isso seja considerado. Ok? Bom, o que mais? A gente vai... Sim, aí fazendo um exemplo com o u e o a, para não deixar de vocês verem. Ele o viu. Eu o ou a amo. Por quê? E não eu lhe amo, né? Porque quem vê alguma coisa, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Daí aqui e aqui são objetos diretos. Ou seja, complementam um verbo transitivo direto. Ok? Nunca eu lhe amo, eu lhe vi na rua, tá? Como muita gente gosta de fazer, como muita gente costuma fazer. Tá tudo bem aí, galerinha? Tá entendendo? Legal? Pena que vocês não podem me dar um retorno, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. A gente está vendo aqui que esses pronomes tônicos e combinados, eles aparecem na mesma lista, há alguns gramáticos que separam. Tá? Mas tem algumas coisas importantes a se considerarem a respeito deles. A saber, os pronomes se
e consigo são sempre reflexivos, tá? Ao passo que o se átono, ele pode ser também recíproco. O que quer dizer? Se eu disser assim, eles se abraçaram. Essa ideia aqui implica um abraçar o outro e ser abraçado ao mesmo tempo. Então, este se aqui, ele é um pronome que indica a reciprocidade do verbo, tá? Coisa que o se e o consigo, tônicos e combinado, né? Tônico e combinado jamais seriam. Como é que eles são sempre reflexivos? Ela fala consigo. O que quer dizer isso? Que ela fala com ela mesma, certo? E cuide-se, eu posso fazer assim, ou cuide de si, tá? Bom, aqui eu tenho não mais recíproco e sim reflexivo, cuide de você mesmo, bem como aqui, que é sempre reflexivo, como eu falei, tá? A gente só tem que ter cuidado com o se átono quando ele tiver com o sujeito composto, porque ele pode gerar uma ambiguidade. Por exemplo, lembrem-se que a ambiguidade é um defeito gravíssimo no texto, tá? É preciso que ao escrever um texto nós sejamos muito claros naquilo que dizemos. A ambiguidade pode gerar sérios problemas de compreensão e se o leitor não compreende o que vocês querem dizer, né, não valeu o que vocês disseram. Então, João e Pedro feriram-se. Deixa eu me apagar aqui que está feia a letra. Feriram-se na briga. Bom, qual é o problema dessa frase? O que esse se aqui está indicando? Que João feriu Pedro e Pedro feriu João, ou seja, foi uma ação recíproca, ou que João e Pedro feriram-se a si mesmos, logo foi uma ação reflexiva. Está ambíguo, não está claro. Então, nesses casos, nós precisamos usar uma expressão de reforço para esclarecer o que se quer dizer. Por exemplo, se eu quero dar a entender que essa ação foi recíproca, eu posso dizer, feriram-se um ao outro, tá? Ou se eu quiser dizer que foi uma ação reflexiva, eu vou usar a expressão a si mesmos, ok? Tenho muito cuidado com o uso dessas expressões, desse pronome aí, para evitar essa ambiguidade, o que é muito comum, inclusive, acontecer, tá? Mas que conosco não vai acontecer, ok? Outra coisa, nós, no geral, nunca usamos, ou quase nunca usamos, o tu e o vós, tá? Aqui em Jacobina, quando a gente usa o tu, muitas vezes a gente usa errado, certo? Errado aí entre aspas, porque se a gente consegue se comunicar, a gente não diz que tem exatamente um erro, mas a gente fere a norma. E na hora de escrever, a gente não pode ferir, vocês sabem disso, tá? E tem certas coisas que ditas também pegam feio, né? Ficam feio pra gente. Mas nós usamos, por exemplo, o ti. No caso do átono equivalente ao vós, a gente quase nunca usa também. Nem mesmo tônico ou combinado, certo? Mas no caso da segunda pessoa do singular, o ti a gente usa. Contudo, e eu coloquei essa observação aqui embaixo, o pronome de você, nós precisamos considerar uma coisa, amores. O que é? Ao usar o pronome ti, toda a concordância vai ser com a segunda pessoa. Mas o pronome você, que aparece lá na listinha dos pronomes de tratamento, e a partir dele todos os outros pronomes de tratamento precisam ser considerados, ele vai ter a concordância toda feita com a terceira pessoa. Por isso que Fernando Mendes pode escrever, e eu creio que vocês talvez conheçam na voz de Caetano Veloso, a seguinte frase, o seguinte verso: você não me ensinou a te
esquecer. Tá? Tudo bem, ele pode porque ele tem a licença poética para fazer isso. Contudo, aqui nós temos um desvio. Se nós fôssemos escrever desse jeito, nós estaríamos cometendo um grave erro, um grave desvio de concordância. Você, como eu disse, é um pronome de tratamento, toda a concordância dele é com a terceira pessoa. Então, você, ti, de forma nenhuma. Esta relação aqui é inadmissível. Então como fazer para resolver? Né? Dentro da norma, a gente pode fazer de dois jeitos. Se eu quiser manter o você na condição de sujeito, eu vou pegar esse verbo aqui e colocar o pronome apropriado. No caso, quem esquece alguém, o pronome apropriado é o u. Então, você não me ensinou a esquecê-la. Mantendo o você, tá? Se eu quiser manter o ti, aí eu vou mudar toda uma estrutura. Se eu mantiver o você, a mudança é mínima. Mas se eu quiser mudar, ou se eu quiser manter o ti, a mudança é mais profunda. Tu não me ensinaste aí vem. Aí no caso, a questão da colocação pronominal é outra coisa. Seria o ideal é esquecer-te. Mas, né, só para a gente entender essa relação. Olha o que mudou, olha como mudou o verbo. Porque tu não me ensinou, tu me ensinaste, tá? Muita atenção a esse detalhe também, ok? O que mais é importante observar? Quando os pronomes o e a estiverem enclíticos aos verbos, há algumas considerações que precisam ser observadas. A todo verbo, não. Vamos pegar esses dois. Lembram que é enclítico? Vem depois, vem no fim do verbo, e aí ele vem sempre precedido de um hífenzinho, separado desse verbo de um hífenzinho. Então vamos lá. Quando o verbo... Estamos falando dos pronomes u e a, tá? Vou botar aqui, u e a. Quando os verbos forem terminados em R, S ou Z, o que é que vai acontecer? Preste atenção. Tanto R, quanto S, quanto Z, no fim de um verbo, tá? Quando o verbo terminar em uma dessas consoantes, e depois desse verbo vier o pronome u e a, essas letras caem, elas desaparecem, e o pronome ganha um L. Atenção ao contexto. Vá fazer a tarefa, tá? Quem faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Fazer o quê? A tarefa. Portanto, objeto direto, tá? Quem vai substituir o objeto direto, vamos lembrar? No caso, tá no feminino, é o pronome a. Então, fica vá fazer mais a. Lembrem, os pronomes pessoais, eles são substitutos dos nomes. Quando a gente os utiliza, amores, é para que eles evitem que nós repitamos o nome desnecessariamente. Ele é um excelente elemento de coesão, por isso, certo? Ele é fantástico na hora de você escrever, e como eu disse mais cedo no início da aula, para você compreender também. Então, vá fazer mais a. O que é que rola? Esse R aqui vai desaparecer e ao pronome será acrescentado um L. Fazê-la. Tá? Fiz a tarefa. Eu já falei tarefa, né? Não há necessidade de eu repetir. Então imagine que a situação é, você fez a tarefa? E a resposta é sim, vírgula, fiz a tarefa. Se eu já falei a tarefa na pergunta, não tem por que fazer essa repetição desnecessária na resposta. Então como é que fica? Sim, fila. Tá? Por mais estranho que seja, sim, fila. Ok?
para que eu não precise repetir. Sim, fiz a tarefa, tá bom? A mesma coisa vai ser com o S, tá? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil a gente entender o exemplo. Tens dinheiro? Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Dinheiro. Ok? Bom, eu já sei que se eu for construir um contexto em que eu possa substituir esse nome, eu vou substituir pelo pronome o. Vamos criar um contexto para que essa frase possa acontecer, possa ser construída sem que eu coloque a palavra dinheiro novamente, para evitar que ela seja repetida, substituindo-o por o. Então vamos imaginar a seguinte situação. Tu tens que fazer compras, mas para isso precisas de dinheiro. Tens dinheiro? Para que eu não diga dinheiro de novo, aí eu pergunto. Tu precisas fazer compra. Olha como é a linguagem, porque a gente está falando aqui da segunda pessoa. Tens, né? Tu precisas fazer compra, mas para isso precisas de dinheiro. Tens mais o, que é tens, e esse u aqui é dinheiro. Como é que fica? Esse S aqui vai desaparecer. No seu lugar vai aparecer um M, tá? Depois a gente vai entender por quê. E vem o U, certo? Fazes tua tarefa. Vou pegar um exemplo mais fácil, porque aqui tem uma nuance que a gente vai considerar já já. Fazes tua tarefa, tá? É necessário que tu faças tua tarefa. Fazes tua tarefa, certo? Um exemplo. Se eu for substituir isso aqui por a, fica faze-la. Tens tarefa para fazer, portanto, faze-la, tá? Faça-la, se for o caso, certo? Beleza até aí? Bom, é basicamente para a gente entender quando o verbo termina em R, S ou Z, tá? Nem sempre os exemplos são muito usados, mas é necessário que de repente, gente, não que vocês venham a escrever desse jeito, mas eu faço questão de trazer isso porque de repente vocês se deparam com uma construção dessa em algum dos textos que vocês estão lendo e não se dão conta do que é, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer essa retomada ou essa chamada para que vocês não percam de vista. Vamos lá. O exemplo que eu estava dando há pouco, quando o verbo termina em NS, no caso de tens o dinheiro, o que é que vai acontecer? Vou pegar o mesmo exemplo. Tens dinheiro. Quando o verbo termina em NS, todo ele cai e no seu lugar vem um M. E o pronome vai seguir a regra anterior, vai ganhar um L também, certo? Porque além de ter o NS, tem o S, e a gente considera essa regra, beleza? Quando o verbo termina em som nasal, o que vai acontecer com os pronomes U e A? Vamos lá. Se vocês encontrarem farinha, comprem farinha. Olha que chato fica repetir, a palavra farinha. Se vocês encontrarem farinha, comprem farinha. Não. Se vocês encontrarem farinha, eu vou substituir esse segundo aqui pelo pronome a, porque quem compra, compra alguma coisa, tá? Então, se vocês encontrarem farinha, como é que vai ficar? O verbo terminou em som nasal, em, certo? Ao pronome será apenas acrescentado um N. Se vocês encontrarem farinha, comprem na. Certo? Tranquilo? Espero que estejam entendendo legal. E como vocês vão poder rever essa aula, dúvidas, vocês vão anotando e depois a gente vê um mecanismo de tirar, via WhatsApp. A gente vê como é que faz, como é que fica aí melhor para vocês.
Deixe-me ver o que mais é importante aqui considerar. Bom, beleza, a gente viu aí a questão do uso dos pronomes, o uso do pronome você, que a concordância é sempre na terceira pessoa. Não esqueçam isso, por favor. Agora eu vou apresentar para vocês um outro tipo de pronome que não é pessoal, mas que diz respeito diretamente às pessoas do discurso. Por isso que eu vou colocá-lo aqui, vou colar aqui nesse quadro, tá? Quais são esses pronomes? São os pronomes possessivos. Muito cuidado com o uso desses pronomes, porque eles muitas vezes geram também ambiguidade, tá? E, por mais estranho que seja, é importante que isso seja considerado para que nós não construamos, né, frases ambíguas. Como é essa equivalência dos possessivos com os pessoais? Aquilo que me pertence é meu, e quem vai dizer se é singular, plural, feminino ou masculino é o objeto, tá? Ele estabelece uma relação entre dois seres, quem possui e o que é possuído, tá? Quem vai dizer, certo? A pessoa, claro, é quem possui, mas quem vai dizer o gênero e o número é o objeto possuído. Aquilo que te pertence, ó, é teu. Aquilo que lhe pertence ou que pertence a você é seu. Tá? É estranho, porque se eu disser assim, isso é teu, isto te pertence. Mas se isso é seu, eu tenho duas possibilidades aí. O que é seu pode pertencer a você ou pode pertencer a uma terceira pessoa, ele, ela, alguém, tá? Como a gente vai ver já já nos exemplos. O que nos pertence é nosso. O que vos pertence é vosso. E cuidado aqui para não misturar esse vosso com o vossa de pronomes de tratamento. Vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza, nada a ver, tá? E o que pertence a eles ou a vocês é seu. Certo? Eu creio que o problema, na hora de construir, resida no uso do pronome de terceira pessoa. Porque os demais são bem tranquilos de a gente entender, tá? Bom, como é que a gente faz aqui para tirar quaisquer dúvidas que venhamos a ter a partir do uso do seu? José Mário pegou seus livros. Eis aí um caso de ambiguidade. De quem são os livros? De Mário ou de José? Né? É um caso de ambiguidade comum. Por quê? José é com quem eu falo, né? É você. Mário é de quem a gente fala. É ele, porque é assim que são os pronomes pessoais. A primeira pessoa é quem fala, a segunda de quem se fala e a terceira, a primeira é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. Tá? Bom, então José é você, que é com quem eu estou falando, e Mário é ele, que é de quem eu estou falando. Beleza. Daí gera ambiguidade, porque o que pertence a você e o que pertence a ele é seu, tá? Como é que eu faço então para desfazer essa ambiguidade? Aí que tá, a gente quase não usa o tu, mas na hora de fazer uma construção dessas, a gente vai precisar, de certa forma, lançar mão, certo? Como assim? Eu vou desconsiderar que José é você e vou considerar que José é tu. Para desfazer a ambiguidade, então eu vou dizer assim: José, Mário pegou teus livros. E aí, olha que eu não estou usando tu, não, né? Tô. Indiretamente tô, certo? E se os livros pertencerem a Mário,
eu também não quiser usar os seus, para que não haja ambiguidade, nós vamos lançar mão do pronome que a gente já construiu para fazer exatamente essa ambiguidade desaparecer e dizer: José Mário pegou os livros dele. Certo? Pronto. Desfez a ambiguidade agora. Tá? É isso que é importante observar no uso do pronome seu. Tranquilo? Bom, até aí eu espero que esteja indo tudo bem. Porque nós vamos ver agora uma outra categoria de pronomes, que são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles têm também algumas particularidades que precisam ser consideradas. Nós geralmente pensamos só em 3, tá? São os pronomes demonstrativos convencionais. Este, esse e aquele, tá? Bom, eles têm variação de gênero e número, certo? E tem a sua forma neutra. Como assim? Eu tenho esta na forma feminina, estes, estas no plural e tenho o neutro isto. Bem como com o esse nós temos essa, esses e essas no plural e o neutro isso. E aquele, aquela, aqueles, aquelas e o neutro aquilo. Bom, vamos ver primeiro para que eles servem, para depois a gente poder ver os pronomes não tão convencionais. Por que não tão convencionais? Porque eles não são apenas pronomes demonstrativos, eles podem figurar como pronomes, como pronomes também, ou melhor, como outras classes gramaticais. Os pronomes demonstrativos têm umas características que precisam ser levadas em conta. Esses são os convencionais, porque eles vão ser sempre pronomes demonstrativos. Há outros que não necessariamente serão sempre pronomes demonstrativos. A gente vai ver depois que virmos esses aqui e virmos as funções para que eles servem. Então, temos o este, que tem as suas variações para o feminino e para o plural, esta, estes, estas e o seu neutro isto. Temos esse, que também tem sua variação para o feminino e para o plural, essa, esses, essas, isso. E temos o aquele, que tem suas variações para o feminino e o plural. Aquela, aqueles, aquelas e o neutro aquilo. Para que eles servem? Tá? Eles são indicadores temporais, espaciais e textuais. São excelentes elementos de coesão também. Como assim indicadores espaciais? Bom, no espaço, nós vamos estabelecer uma relação para o uso desses pronomes com as pessoas do discurso, tá? Lembrando, quem são as pessoas do discurso? A primeira, quem fala, a segunda, com quem se fala. São essas duas que vão entrar em jogo a partir desse estudo. Como assim? Bom, aquilo que está próximo a mim, tá? Que é quem fala, será usado para indicar essa coisa próxima a mim, o pronome este. Então, eu vou dizer que este pincel é preto, tá? Aquilo que está perto da pessoa com quem a gente fala vai ser usado para indicar o esse, certo? Então, imagine que tem alguma coisa próxima a você, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, e aí eu vou dizer, por exemplo, você está com a caneta. Essa caneta é sua, tá? Então, próximo de quem fala, este. Próximo de com quem se fala, esse. Longe dos dois, aquilo, tá? Então, imagine num diálogo que você está falando com alguém. Então, você vai usar o pronome este, porque é você que está falando, para indicar aquilo que está perto de você. O que está perto da pessoa com quem você está falando será indicado por meio do pronome esse. E aquilo que não está perto nem de você, que é a pessoa que fala, nem da pessoa com quem você está falando, vai ser indicado por meio do pronome aquele. Isso no nível espacial. No nível temporal, como é que a gente vai usar esses 3 pronomes? Este indicará um tempo atual. Seja o dia de hoje, este dia, seja a semana atual, esta semana, certo? O ano atual, este ano, o século atual, o que for.
Esse vai indicar dia, semana, tempo, qualquer tempo, isso a gente está analisando o aspecto temporal, próximo. Então eu vou dizer assim, que semana passada houve o início do confinamento de pessoas em vários lugares do mundo. Nessa semana, por quê? Porque foi a semana passada, tá? Nessa semana houve o início também de surtos do corona em vários outros países, tá? Esta semana, aqui no Brasil, já foram consideradas tantas mortes. Esta semana, que começou ontem, domingo, tá? A semana, vocês sabem, começa no domingo, por isso que segunda, terça, tá? Por aí vai. E aquele vai ser usado para indicar um tempo distante, tá? Em 1970, eu nasci, tá? Naquele ano, o Brasil foi tricampeão mundial de Copa do Mundo de futebol, certo? Naquele ano, tá? Porque é um ano distante, beleza? Agora, no nível textual, duas coisas precisam ser consideradas. Primeira, é a diferença entre o pronome este e o pronome aquele, tá? De que forma? Vejam esse exemplo. Eu digo assim, José e Pedro são artistas. Este é pintor e aquele ator. A quem se referem os pronomes este e aquele? Né? Referindo-se a José e Pedro, eles estão substituindo os nomes José e Pedro. Mas como é que eu vou identificar um e outro? Este vai se referir ao mais próximo, que é Pedro, e aquele vai se referir ao mais distante, que é José. Tá? É a primeira diferença. A segunda diferença a ser considerada é a diferença entre os pronomes este e esse, quando for indicar alguma coisa que já tenha sido dita ou que venha a ser dita. Por exemplo, este é o problema. Você diz assim, Gilca, vamos à rua? Não, não posso. Por que? Tem algum problema? Tem. Este é o problema. Não tenho dinheiro. Tá? Qual é o problema? Não tenho dinheiro. Foi antecipado pelo pronome este. Ok? Bom, e se eu disser o problema antes, por exemplo, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Esse é o problema. Em outras palavras, esse é um pronome de retomada. Este é um pronome de antecipação. Em linhas gerais, de forma bem simples, é isso aí. Ok, esses são os pronomes então. E por que eu estou dizendo esses? Porque já foram apresentados. Esses são os pronomes convencionais, os pronomes demonstrativos convencionais. E os outros, os não convencionais, aqueles que podem também vir a ser outra coisa, dependendo do contexto, claro, né? Quais são? Em linhas gerais, de forma bem simples, são esses aqui. O ia, tal, semelhante, mesmo e próprio. Tá? Como é que eles são usados na condição de pronome? Se eu disser assim, por favor, chame o rapaz aí dentro da sala. Eu chego à porta da sala e peço a algum de vocês que chame alguém que está lá dentro. Aí vocês vão dizer, mas há vários rapazes. Que rapaz eu devo chamar? Aí eu vou dizer, o de verde.
o de verde, tá? Este U aqui, ele pode perfeitamente ser substituído por aquele de verde, certo? Esse é um mecanismo importante para a gente identificar um pronome demonstrativo. É possível que o U e o A sejam, por exemplo, substituídos por aquele, aquela, tá? Tranquilamente. Tal e semelhante serão pronomes demonstrativos se vierem antes do substantivo a que se refere. Por exemplo, Gilca, vamos subir o cruzeiro meio-dia. Tal proposta é inaceitável. É como se eu dissesse, essa proposta é inaceitável. Semelhante proposta é inaceitável. Ok? E mesmo e próprio, né? Quando vierem depois do nome a que se referem. Por fim, os pronomes mesmo e próprio, eles vêm depois de um substantivo ao qual eles se referem e eles, de certa forma, meio que repetem esse substantivo. Cuidado com a concordância com eles, viu? Por exemplo, nós mesmas, já que vocês não querem, meninos, fazer o trabalho, as meninas vão fazer. Ou seja, nós mesmas faremos, certo? Vocês próprios vão ficar quietos. Vocês mesmos construirão a casa, tá? Eu mesma, sempre isso, é como obrigada, obrigado. Eu, mulher, digo sempre obrigada. Eu, mulher, vou dizer sempre eu mesma, tá? Quem foi que fez essa coisa belíssima? Eu mesma fiz, certo? Nós próprios fizemos, ok? Bom, vamos ficar faltando os pronomes relativos, que são extremamente complexos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. No próximo momento a gente vê esses três, ok? Beijos, fiquem com Deus e fiquem em casa.